Olá, meus queridos insanos, aqui é o Harrison. E sabe quando você vai conversar com as pessoas e parece que elas não entendem aquilo que você quer dizer? Você diz uma coisa e elas entendem outra, você expressa alguma coisa e elas interpretam como uma ofensa, e aí isso pode ser com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu parceiro, e aí você tenta conversar e a pessoa se ofende, mas você não fez ofensa nenhuma, e aí a comunicação fica difícil, sabe? Pois bem, a gente vai falar um pouco hoje sobre isso, sobre comunicação assertiva. Primeiro, vamos entender um pouco o que é comunicação assertiva. A ideia de se comunicar assertivamente, ela quer dizer quando você diz as coisas, bom, pode ser dizer, escrever, se expressar, mas vamos focar aqui mais no que a gente faz mais no dia a dia, que é falar, né? Conversar pela voz. Então, quando você diz as coisas de maneira clara e simples, você está se comunicando assertivamente. O problema é que a grande maioria das pessoas, na hora de falar alguma coisa, acabam fazendo muitos rodeios para chegar naquilo que quer chegar, e aí fica uma conversa confusa porque é muita informação ao mesmo tempo, ou elas são diretas demais, e aí acaba soando um tanto ofensivo ou um tanto rude, porque a pessoa foi muito sincera ou foi direta demais. Então, a melhor maneira de você se comunicar assertivamente é você dizer as coisas de maneira breve, de maneira simples, mas sempre de maneira gentil e amorosa. Isso é comunicação assertiva. Um exemplo claro, por exemplo, é esse vídeo. Esse vídeo tá com mais ou menos aí 2 minutos, né? E eu disse para você o que é comunicação assertiva de maneira simples, clara e breve. Talvez também gentil, eu espero. Mas de maneira básica é isso. Isso é comunicação assertiva. Agora, tem mais 2 coisas que você pode fazer também para dar um plus, um up na sua comunicação assertiva. A primeira delas é você entender que é necessário você se certificar de que a pessoa entendeu o que você quis dizer. Muita gente às vezes acha que o que você disse é o que a pessoa vai entender exatamente como você quis comunicar. O problema é que isso não acontece sempre. Então, de maneira prática, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você precisa fazer um assunto delicado com alguém. Que você precisa fazer uma crítica a alguém, por exemplo. Você pode, logo depois que você fez a crítica de maneira breve, simples e gentil, você pode se certificar das coisas que você acha que a pessoa pode ter entendido errado. Você, por exemplo, pode perguntar: você entendeu que essa crítica que eu fiz não é porque eu não gosto de você, e sim porque eu gosto e eu quero que você melhore? Ou então, você entendeu que essa crítica que eu fiz não é pessoal e sim profissional? Ou então, você entendeu que essa crítica que eu fiz, ela não tem o intuito de humilhar você ou diminuir você, mas sim de fazer você crescer? Você se certifica, identifica os pontos que você acha que pode ser problemático e confirma com a pessoa se ela entendeu o que você quis dizer. Ou seja, se comunicar assertivamente é você dizer de maneira breve, simples e gentil. A confirmação é quando você resume mais ainda em pouquíssimas palavras para se certificar de que a pessoa entendeu o que você quis dizer. E a segunda coisa que ajuda muitíssimo na hora de ter uma comunicação mais assertiva é você entender o princípio da comunicação empática. Ai, Harrison, mas de novo empatia, que você fica, sim, de novo. Por que eu insisto tanto em empatia? Porque empatia é a base, é o passo número 1, é o one-on-one para você entender e ter relacionamentos melhores. A gente só consegue ter... a Pandora tá ali, ó. Por isso que você ouviu esse latido agora. A empatia, ela é o princípio básico, o one-on-one, para você entender como que as relações funcionam e para você poder ter uma comunicação melhor com as pessoas. Você só consegue se comunicar bem quando você entende que você é você e que o outro é o outro. E o outro pode entender errado porque ele não está dentro da sua cabeça, entende? E como é então que você pode ter uma comunicação mais empática? É você, presta atenção nessa e grava. É você ouvir para compreender a pessoa
e não para responder. A maioria das pessoas ouve o que o outro está falando já pensando na resposta que vai dar, já pensando na defesa que vai fazer, já pensando no que ele quer dizer para rebater, para ser melhor, para ganhar a discussão. Não faça isso. Ouça para compreender e não para responder às pessoas. Se você fizer esses 3 princípios que eu falei, comunicação assertiva, dizer as coisas de maneira breve, simples, clara e gentil, depois confirmar se o outro entendeu o que você quis dizer e, por fim, entender que a comunicação deve ser empática, ou seja, na hora que o outro for responder, você ouvir para compreender e não para responder de volta, eu te garanto que você vai ter uma qualidade muito maior na comunicação com quaisquer pessoas que você tem no seu dia a dia, seja profissional, pessoal, amoroso, não importa. Pratica esses 3 passos para comunicação efetiva, para comunicação assertiva, para comunicação empática e testa. Escreve aqui nos comentários para mim o que você achou dos resultados. Certo? Pratique. Lembra que a ação é a única e verdadeira transformação. Se você não praticar, não vai mudar nada. Não se esqueça disso e, como sempre, lembra, bons pensamentos.